Graça e paz, irmãos, motivo de muita alegria mais uma vez podermos estar juntos para compartilharmos da palavra e refletirmos, mesmo de forma online, mesmo à distância, em nossos lares, um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Gostaria de convidar você nesse instante a, juntamente comigo, orarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor que esteja conosco no decorrer desta reflexão. Oremos ao Senhor. Te damos graça, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos para juntos podermos refletir um pouco mais sobre a sua palavra. Obrigada, Senhor, pois o Senhor tem se feito presente em todos os momentos em nossas vidas e o Senhor tem nos ajudado a entender um pouco mais daquilo qual o Senhor tem preparado a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas falhas, perdoa também, Senhor, as nossas limitações e que nós possamos, mais uma vez, sair dessa reflexão diferente da forma que entramos, pois seremos impactados, mais uma vez, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua bondade e por Sua misericórdia. É o que nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto base que nós utilizaremos essa noite para nossa reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, entre os versículos 35 e 38. Ele faz parte desse período, desse trecho. Eu vou ler primeiro o trecho todo, o texto na íntegra, e depois nós vamos isolar a parte que nós utilizaremos na nossa reflexão. O texto nos diz assim, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam fadigados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, como eu disse para os irmãos, eu fiz a leitura na íntegra desse período, desta última parte do texto, mas na verdade, para nós, na nossa reflexão de hoje, nós utilizaremos como base o versículo 36, que nos diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam fadigados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Nesse texto, nós vamos destacar, já de um primeiro momento, a palavra compaixão, a palavra andavam fadigados e, por fim, pastor. Essas são as três palavras que nos trazem a separação para a nossa reflexão. Primeiramente, eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos e com as irmãs sobre a diferenciação da palavra empatia e da palavra compaixão. A palavra empatia, ela é uma palavra que está em uso, ela é utilizada assim vastamente na mídia, ela é utilizada em novelas, no jornal, em todos os documentários que a gente tem assistido nesses últimos tempos, a palavra empatia vem muito forte. Para conceituar a palavra empatia, quando nós vamos ao dicionário, nós achamos a seguinte definição para empatia: que empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria. Compreensão, demonstrou empatia a. Então, quando eu compreendo o que o outro está pensando, quando eu me coloco no lugar do outro, isso significa que eu estou tendo empatia para com a outra pessoa. Empatia também
pode ser colocado como aptidão para se identificar como o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende e assim por diante. Então, quando nós tentamos entender a empatia na forma de um processo, a primeira coisa que nós pensamos em relação a mecanismo é a questão de eu vou ver, eu não simplesmente vou ver, eu vou olhar para o outro, eu vou me influenciar pelo que o outro está sentindo ou pelo que o outro está vivendo, eu vou criar um discurso semelhante ao outro, eu vou sentir o que o outro sente e eu vou despertar essa sensação de que vai fazer com que eu sinta que eu tenho uma conexão com o outro. E por isso eu tenho uma empatia pelo outro. Então existe todo um processo metodológico que vai explicar essa questão da empatia, o porquê que eu sinto o que o outro está sentindo. Mas quando nós vamos para a palavra compaixão, não. A palavra compaixão, ela já vem de uma outra raiz, ela já vem de uma outra origem. Compaixão, ela vem do termo latino de compassione e pode ser descrito como a compreensão do estado emocional da outra pessoa. Nós nunca devemos confundir a questão da palavra empatia com a palavra compaixão. A compaixão, ela frequentemente ela combina com o desejo de aliviar e minorar o sofrimento, diminuir o sentimento com qual o outro ou pelo qual o outro está passando naquele momento, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Então aqui a gente já consegue identificar a nossa linha mestra. Qual seria a nossa linha mestra? Quando eu tenho empatia, eu consigo me colocar no lugar do outro. Quando eu sinto compaixão, além de eu estar no lugar do outro, eu ainda estou na questão de também tentar diminuir o sofrimento do outro. Não é simplesmente eu ver o que o outro está sentindo, é ter ferramentas, ter formas de fazer com que o outro tenha aquela dor, ter aquela situação minimizada, ter aquela situação modificada. A compaixão pode levar alguém, em algum determinado momento, até sentir empatia pelo outro. A compaixão, ela é frequentemente caracterizada através das ações. Quando uma pessoa agindo com espírito de compaixão, ela busca ajudar a todos aqueles pelos quais ela se compadece. Nós também podemos dizer que a compaixão é a capacidade de sentir com a outra pessoa. Em outras palavras, irmãos, eu poderia colocar assim, que é a capacidade de experimentar o mesmo que o outro está experimentando. É uma espécie de solidariedade na dor e no sentimento. Aí quando nós voltamos para a Bíblia, quando nós voltamos para a questão do nosso versículo, nós vamos ver lá no nosso contexto que Jesus, que nós já conhecemos há muito tempo, essa questão desse trecho aqui, que se encontra em Mateus, que Jesus ele caminhava por todos os locais, ele atendia a todas as pessoas, mas em um determinado momento, ele olha e ele tem esta grande compaixão, porque as pessoas estavam andando totalmente desordenadas, estavam fadigadas e desgarradas como ovelhas que não tinham pastor. E quando nós olhamos para o nosso contexto atual, quando nós olhamos para a situação a qual o nosso país está passando hoje, nós percebemos que nós temos uma multidão de pessoas que estão cansadas, pessoas que estão fadigadas, pessoas que não conseguem conter essa parte
de autocontrole, de ânimo, de ter esperança para continuar. Nós passamos desde o final de dezembro por fortes períodos de chuva e nós vemos que muitos estados estão sendo atingidos. Hoje, em especial, o estado da Bahia, o estado de Minas Gerais está com alto índice de alagamentos, pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam absolutamente tudo que tinham. E essas pessoas se encontram nessa mesma situação, totalmente necessitadas de cuidados, totalmente necessitadas de atenção. Só que se nós formos apenas empáticos com essas pessoas, nós não estaremos vivendo aquilo ao qual Jesus nos ensinou e aquilo ao qual Jesus fez. Porque quando nós olhamos apenas para a situação daquelas pessoas e nós não fazemos absolutamente nada para ajudá-las, nós estamos sendo apenas empáticos. Mas nós precisamos ir muito além disso. Nós precisamos ter compaixão daquelas pessoas e ter compaixão da situação ao qual elas estão vivendo. Quando nós falamos em atitude, quando nós falamos em fazer algo para ajudar, nós temos vários mecanismos que nos podem ser utilizados e vários mecanismos que podem ser trabalhados. Um dos primeiros mecanismos e o essencial é a oração. Nós podemos e devemos orar por aquelas pessoas. Nós podemos e devemos orar para que elas sejam acolhidas e se sintam cuidadas pelo Senhor. Nós podemos orar para que as mãos divinas mude a situação meteorológica pela qual o país está passando. Nós podemos orar para que a ajuda necessária chegue aos locais mais longínquos e mais difíceis, muitas vezes locais que nós nem imaginamos que existam e que essas pessoas estão nesse determinado local. Uma segunda ação que nós podemos fazer é ajudar de forma financeira, mandando recursos para que possa ser comprado medicamentos, comprado remédios, comprado a necessidade, o suprimento ao qual essas pessoas precisam nesse momento. E também nós podemos juntar as duas coisas, podemos patrocinar pessoas que possam ir até o local, manter aquelas pessoas que já vivem naquele local, porque nós temos muitas igrejas e muitos pastores espalhados em várias cidades as quais estão acontecendo o problema, e também temos na circunregião. Mas nós precisamos nos inteirar disso e nós precisamos nos preocupar com isso. E nós também não podemos deixar de pensar no momento ao qual a humanidade passa. Nós temos falado tanto, muitos já estão até saturados em falar em pandemia, ouvirem falar em Covid-19, mas essa é a situação a qual o mundo está exposto e qual o mundo está vivendo. E muitas vezes, por nesse instante não estarmos passando por esta situação, nós não conseguimos ter compaixão daqueles que mais sofrem. Existem vários tipos de discussões sociais, discussões políticas, discussões sociológicas que para nós nesse momento não vão fazer a diferença. O que nós precisamos entender é que nós temos que cultivar este olhar de compaixão ao qual Jesus demonstrou nesse texto, ao qual Jesus se coloca em prol daqueles que necessitam, porque quando diz que ao ver a multidão ele teve grande compaixão, na sequência ele vai dizer, porque andavam fadigados, eles estavam cansados. A pessoa fadigada, a pessoa já não tem mais força para pensar, já não tem mais força para reagir, já não tem mais o ânimo para recomeçar. Nós vamos ver também que ele vai dizer que eles estavam desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. E nós sabemos que o nosso grande pastor é Jesus Cristo. Então nós já estamos numa situação muito diferente dessas pessoas que estão aqui. E nós também não podemos deixar de falar da dor daqueles que não têm para onde voltar, não têm para onde se abrigar, porque
por pior que seja a nossa situação hoje aqui na nossa cidade, nós temos a nossa casa para retornar, nós temos o nosso lar, nós temos a nossa igreja sempre com as portas abertas para nos receber. Mas como fica esta questão de não termos esse sentimento que vai nos incomodar para que possamos fazer algo pelo outro? Nós precisamos também tomar muito cuidado, principalmente com as palavras da moda. Não acreditarmos que apenas termos empatia será o suficiente para vivermos uma vida cristã plena, para termos uma vida cristã apta a trabalharmos pelos outros. Nós temos que ter a consciência de que empatia não vai fazer com que a gente nos coloquemos em movimento para ajudar o outro. Nós precisamos ter muito mais do que empatia. Nós precisamos ter compaixão pelo outro. Assim como Jesus teve compaixão por mim e por você. Assim como Jesus, quando olhou para nós, ele viu que nós não tínhamos nada a apresentar. E mesmo assim, ele nos amou da forma que estávamos e da forma que somos e da forma a qual nós nos achegamos a Ele. Nós somos chamados a viver isto também. Quando vemos o sofrimento alheio, um cristão não assiste o sofrimento do lado de fora, mas entra em comunhão com o que sofre. Nesta comunhão é possível acontecer a verdadeira ressurreição para uma vida nova. Da mesma maneira como Jesus resgatou a cada um de nós e perdoou todos os nossos pecados, desta mesma maneira que Jesus tem esse sentimento de compaixão para conosco, nós precisamos ter o sentimento de compaixão para com o outro, mas uma compaixão viva, não algo somente midiático, não algo que eu coloque apenas na minha rede social, que eu estou sofrendo junto com o outro. O sofrimento vai muito além disso e o mundo não precisa saber. Eu não preciso declarar ao outro aquilo que eu estou sentindo ou aquilo que eu estou vivendo. Eu preciso sim, com ações eficientes e eficazes, fazer a diferença na vida do outro. E nós olhamos para o verso 37, quando Jesus então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. E isso não mudou, meus amados irmãos. A seara continua grande. Nós ainda temos centenas de milhares de pessoas que sofrem, que estão cansadas, que estão fadigadas. E o Senhor nos diz no verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então, a nossa meditação, que já está se encaminhando para o final, ela tem como propósito principal fazer com que a gente desperte e que a gente deixe de ser simplesmente empáticos, de sermos apenas pessoas que enxergam e vê a necessidade do outro, e que nós possamos passar a ser pessoas que efetivamente, pessoas que transbordem de compaixão, pessoas que tenham atitudes, que tenham ações e que sintam realmente aquilo que o outro está sentindo e que o sentir do outro nos incomode a ponto de nos tirar da nossa zona de conforto, para que nós possamos passar a ser uma igreja relevante, uma igreja que atua, uma igreja que trabalha, uma igreja que ora, uma igreja que tira o outro da situação de dor, de desprestígio, de abandono ou de qualquer outro sentimento ruim ao qual ele possa estar sentindo. Que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor da seara e que nós possamos ser esses ceifeiros cheios de compaixão, cheio de amor e cheio de atitude para mudar a vida do outro. Que Deus nos abençoe. Oremos, irmãos. Senhor, te damos graça, pois o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graça, Senhor, porque mesmo em nossa limitação, o Senhor tem nos aceitado da forma que somos.
Pedimos, Senhor, que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós e que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós possamos estar. Senhor, retira de nós apenas a empatia e coloca, Senhor, a compaixão, para que além de vermos o que está acontecendo com o outro, que nós possamos nos sentir incomodados em ajudar, em auxiliar, em estender as nossas mãos àqueles que tanto precisam. Pedimos de uma forma muito especial pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia daqueles nossos irmãos e irmãs e todos aqueles que têm sido atingidos por essas enchentes, Senhor. Que possa chegar o medicamento, possa chegar, Senhor, o socorro, possa chegar o abrigo e que onde nós estivermos representados como igreja, que nós possamos estender também as nossas mãos, Senhor, e deixarmos de sermos apenas empáticos e sermos cheios do teu amor, da tua graça e manifestarmos a compaixão que aprendemos contigo, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que nós possamos ter um término de semana abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos, lembrando que no domingo nós temos escola dominical às 9h15 da manhã e na sequência nós teremos o nosso culto matutino e você é muito mais do que nosso convidado. Esperamos por vocês para junto podermos continuar estudando a palavra e principalmente louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe de forma grandiosa. Amém.